Quantas vezes você fez tudo certo com uma mulher e mesmo assim foi rejeitado? Quantas vezes você viu caras sem nada de especial conseguirem mulheres que ignoraram você? Isso não é azar, isso é psicologia. E neste vídeo, você vai descobrir 5 fraquezas femininas que irão virar o jogo a seu favor. Mas atenção, se você não souber todas, vai continuar perdendo tempo, dinheiro e respeito, sem nem saber o motivo. Se você cansou de ser deixado para trás, fique comigo até o final. Se tem algo que todo homem precisa entender, é que mulheres não tomam decisões baseadas na lógica, mas sim nas emoções do momento. Isso não é uma crítica, é um fato psicológico. O cérebro feminino foi moldado para priorizar sentimentos em vez da razão. E aqui está o segredo. Se você souber mexer com as emoções dela, você pode fazê-la desejar qualquer coisa, inclusive você. Pense nisso. Quantas vezes você viu uma mulher tomar uma decisão completamente irracional e, quando confrontada, simplesmente dizer: "Eu senti que era o certo"? Isso acontece porque as emoções dominam o processamento mental feminino. A neurocientista Louann Brizendine, em seu livro O Cérebro Feminino, explica que as conexões entre o sistema límbico, onde as emoções são processadas, e o córtex cerebral, responsável pelo pensamento lógico, são mais intensas nas mulheres do que nos homens. Isso significa que elas sentem antes de pensar. Agora, por que isso importa para você? Simples. Se você aprender a controlar o que ela sente, você controla o que ela faz. Quer um exemplo prático? Imagine que você está tentando conquistar uma mulher. A maioria dos caras pensa que impressioná-la com boas qualidades vai fazê-la gostar dele. Ah, eu sou trabalhador, fiel, bem-sucedido. Esqueça isso. Isso ativa a lógica dela. E a lógica não é o que a faz sentir desejo. O que ativa o desejo é o impacto emocional. Mulheres são viciadas em sensações fortes. Frio na barriga, incerteza, paixão, risco. É por isso que um bad boy sem futuro consegue mais atenção do que um cara perfeito e previsível. A emoção da imprevisibilidade vale mais do que qualquer lista de qualidades. Se você for sempre previsível, sempre disponível, sempre confortável, ela vai te esquecer. Mas se você souber criar picos emocionais, alternando momentos de atenção intensa com períodos de leve indiferença, você cria um vício emocional. E esse vício vai fazer com que ela fique presa a você sem nem entender o porquê. Agora perceba o perigo disso. Se você não dominar essa arte, as emoções dela podem ser usadas contra você. Quantos homens já tomaram decisões ruins porque foram manipulados por um choro, por um olhar, por uma súplica cheia de emoção? Mulheres sabem disso instintivamente. Elas usam as emoções como armas. Se um homem não entende isso, ele está sempre um passo atrás. A sedução, no final das contas, não é sobre convencer uma mulher de que você é um cara incrível. É sobre fazer com que ela sinta que precisa de você. E isso não se faz com palavras, mas com emoções. Agora pense no seguinte: se as emoções dominam as decisões femininas, o que acontece quando a opinião dos outros entra em jogo? O medo da rejeição, a necessidade de aceitação social. Esse é o próximo ponto. E se você souber usá-lo, pode se tornar irresistível sem precisar mover um dedo. Se tem algo que uma mulher teme mais do que fazer uma escolha errada, é ser julgada pelas outras mulheres por essa escolha. O medo da exclusão social é uma fraqueza psicológica feminina que molda praticamente tudo o que elas fazem, desde as roupas que vestem até os homens que escolhem. Se você não entender isso, vai passar a vida tentando conquistá-las do jeito errado, sem perceber que o que os outros pensam sobre você pode ser mais importante do que quem você realmente é. Quer um exemplo simples? Quantas vezes você viu uma mulher rejeitar um cara na frente das amigas, mas depois, em particular, dar sinais de interesse? Isso acontece porque no universo feminino, status social e validação externa valem mais do que a própria vontade. Uma mulher pode sentir atração por um homem, mas se ele não for bem visto pelo grupo dela, ela vai ignorar esse desejo e agir como se não sentisse nada. Robert Cialdini, em As Armas da Persuasão,
descreve um princípio psicológico chamado prova social, que afirma que os seres humanos tomam decisões baseadas no comportamento dos outros, principalmente em situações de incerteza. Em outras palavras, quando uma pessoa não tem certeza do que fazer, ela busca pistas no ambiente, ou seja, olha para os outros e copia o que parece ser a escolha mais aceita socialmente. Agora, por que esse efeito é amplificado nas mulheres? Porque a sobrevivência delas sempre esteve mais atrelada à aceitação social do que à força física ou à independência. Diferente dos homens, que tinham mais chances de sobreviver sozinhos se fossem fortes e habilidosos, as mulheres sempre dependeram da coletividade para proteção, recursos e até reprodução. A antropóloga Sarah Blaffer Hrdy explica que, em sociedades ancestrais, uma mulher que não fosse aceita pelo grupo teria dificuldades para garantir proteção para si e para seus filhos, enquanto um homem solitário ainda poderia caçar, se defender e encontrar outra tribo. Esse medo de rejeição foi biologicamente programado no cérebro feminino e, até hoje, influencia suas decisões, especialmente quando se trata de escolher um parceiro. É por isso que mulheres dão tanta importância para o que os outros pensam do homem com quem estão. Elas não escolhem apenas baseadas na atração pessoal, mas também no status social que esse homem pode oferecer a elas dentro do grupo. Se um homem é bem visto, desejado e respeitado pelos outros, estar com ele eleva o valor social da mulher. Se ele é rejeitado, criticado ou ignorado, estar ao lado dele pode prejudicar a imagem dela. Agora, como você pode usar isso a seu favor? Simples. Entenda que mulheres não querem apenas um homem de valor. Elas querem um homem que os outros consideram valioso. Se você for visto como um prêmio pelos outros, especialmente por outras mulheres, a percepção dela sobre você muda instantaneamente. Isso explica por que caras medianos, mas que são desejados por várias mulheres, se tornam irresistíveis. O desejo coletivo cria desejo individual. Já percebeu como um cara que está em um relacionamento de repente parece mais atraente para outras mulheres? Ou como um homem que demonstra status social, seja por meio de confiança, postura ou aprovação de terceiros, automaticamente ganha pontos. Isso não é coincidência. Isso é psicologia feminina em ação. E aqui está o grande erro que a maioria dos homens comete. Eles tentam conquistar uma mulher diretamente, sem construir uma aura social antes. Mas se você já estiver cercado por outras mulheres, se demonstrar que não precisa dela, se criar uma reputação de alguém que é desejado, o próprio medo da exclusão social dela vai fazer o trabalho por você. Ela vai querer estar ao lado do cara que tem valor, porque estar com um homem assim a eleva no ranking social feminino. Se mulheres são tão influenciadas pelo que os outros pensam, imagine o impacto que palavras bem escolhidas podem ter sobre elas. Elas não analisam friamente. Elas sentem, fantasiam e acreditam naquilo que desperta emoção. É por isso que tantas caem em promessas vazias e ilusões bem contadas. Quem entende esse mecanismo pode influenciá-las sem esforço, simplesmente criando a história certa. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: eu conheço as fraquezas femininas. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Se tem algo que um homem inteligente entende, é que mulheres não se apaixonam por realidade. Elas se apaixonam por narrativa. O cérebro feminino não é programado para analisar friamente fatos e ações. Ele responde a emoções e histórias bem contadas. E é exatamente por isso que tantas mulheres caem em promessas vazias, ilusões românticas e em caras que falam bonito, mas não entregam nada. Já percebeu como um homem que tem tudo, estabilidade, caráter, presença, pode ser trocado por um cara que só vende um sonho? Isso acontece porque mulheres são muito mais suscetíveis à linguagem emocional do que os homens. O psicólogo Daniel Kahneman, ganhador do Nobel e autor de Rápido e Devagar, explica que o cérebro humano opera em dois sistemas:
Um rápido, intuitivo e emocional, e outro lento, analítico e racional. O cérebro feminino é fortemente inclinado ao primeiro sistema. Elas tomam decisões com base em emoções instantâneas e só depois tentam justificar racionalmente o que sentiram. Isso significa que a forma como você diz algo importa mais do que a verdade do que está dizendo. Um homem pode ser o melhor parceiro possível, mas se ele não souber criar uma narrativa emocionalmente envolvente, ele será ignorado. Enquanto isso, um cara que sabe jogar com palavras, que cria uma visão de futuro excitante e que mexe com a imaginação dela, vai dominar sua mente sem precisar provar nada na prática. E é exatamente assim que tantos homens comuns conseguem seduzir mulheres que, em teoria, poderiam ter qualquer um. Eles não estão vendendo a realidade. Estão vendendo um sentimento, um sonho, um enredo emocionante onde ela quer ser a protagonista. Agora, como você pode usar isso a seu favor? Simples. Não tente conquistá-la com lógica, conquiste-a com emoção. Nunca tente convencê-la racionalmente de que você é um cara incrível. Em vez disso, faça-a sentir que estar com você é uma experiência única e inesquecível. Use a imprevisibilidade, o mistério e até mesmo a escassez para criar um enredo emocionante. Mas atenção! Se você não souber manipular essa fraqueza a seu favor, outra pessoa vai usar isso contra você. Se um homem não entende como mulheres são influenciadas por palavras e promessas, ele pode acabar acreditando que a relação que tem com ela é baseada na lógica e no compromisso, quando, na verdade, basta um cara que mexa mais com as emoções dela para que tudo mude num instante. E, falando em emoções, existe um medo ainda maior que governa o comportamento feminino: o pavor de ficar com um homem inferior. Esse instinto molda todas as escolhas delas, e se você souber como explorá-lo, pode fazê-las se prenderem a você sem que percebam. Esse é o próximo ponto. Toda mulher, no fundo, tem pavor de escolher errado. Não estamos falando de arrependimentos comuns. Estamos falando de um medo profundo e instintivo de acabar ao lado de um homem que não é o melhor que ela poderia conseguir. Esse medo tem nome: hipergamia. A hipergamia, estudada por David Buss e amplamente discutida por Jordan Peterson, explica que as mulheres, em média, buscam parceiros que estejam acima delas em status, recursos ou qualidades genéticas. Buss, em The Evolution of Desire, detalha como essa preferência é um traço evolutivo que influenciou a seleção sexual feminina ao longo da história. Peterson, por sua vez, popularizou o conceito ao destacar como essa tendência molda as dinâmicas modernas de relacionamento e afeta o comportamento masculino. Agora, aqui está o detalhe mais importante. Ela nunca vai admitir isso conscientemente, mas observe o comportamento dela. Veja como algumas mulheres perdem o interesse rapidamente quando percebem que um homem está muito disponível ou previsível, ou como muitas se sentem atraídas por homens que outras mulheres desejam. Isso acontece porque, no fundo, elas têm medo de apostar em um homem que não seja um verdadeiro prêmio. E é aí que muitos homens erram. Eles acreditam que ser gentil, leal e dedicado é suficiente para manter uma mulher interessada. Mas se você não transmitir que é um homem de valor, se não demonstrar que tem opções, ela começará a questionar se você realmente é a melhor escolha. Então, como você usa isso a seu favor? Simples. Nunca pareça necessitado. Nunca demonstre que ela é a única opção na sua vida. Um homem que tem poder de escolha sempre parece mais atraente. Se ela perceber que você é raro, que sua atenção não é garantida, a insegurança natural dela fará com que se esforce mais para te conquistar. E agora pense, se as mulheres sempre buscam o melhor que podem conseguir, o que acontece quando criam uma imagem exagerada do parceiro e depois percebem que ele é apenas um homem comum? Esse é o nosso próximo ponto. E entender isso pode fazer toda a diferença entre manter uma mulher fascinada ou vê-la perder o interesse rapidamente. Mas antes, se esse vídeo está fazendo sentido para você, faça parte de algo maior. Ao se tornar membro do canal, você garante que essa mensagem continue chegando até você, com mais frequência e mais impacto. Além disso,
Você fortalece esse movimento e nos ajuda a trazer conteúdos cada vez melhores. O link está no primeiro comentário fixado. Clique agora e continue recebendo o que realmente faz diferença na sua vida. Se tem algo que você precisa entender sobre mulheres, é que elas não se apaixonam por homens. Elas se apaixonam pela ideia que criam deles. Desde pequenas, são bombardeadas com histórias de amor perfeitas, príncipes encantados e relacionamentos dignos de filme. O problema? A realidade nunca corresponde à fantasia. E quando isso acontece, o encanto se quebra e a frustração aparece. Isso explica por que muitas mulheres parecem tão empolgadas no começo de um relacionamento e, com o tempo, começam a perder o interesse. Não é porque o homem mudou, é porque a imagem idealizada que ela criou dele foi destruída pela convivência. O psicólogo Theodore Dalrymple aponta que a cultura moderna incentiva um tipo de narcisismo feminino onde a mulher acredita que merece um relacionamento perfeito, sem falhas. Só que esse relacionamento não existe. E quando ela percebe que seu parceiro é apenas um homem comum, com qualidades e defeitos, a ilusão desaparece e o desinteresse começa. Agora, como um homem pode usar isso a seu favor? Nunca se revele completamente. O mistério é a chave para manter a idealização viva. Seja imprevisível, mantenha desafios na relação e crie a sensação de que há sempre algo mais a ser descoberto sobre você. O maior erro que um homem pode cometer é entregar tudo de uma vez, se tornar previsível e permitir que a mulher entenda completamente sua personalidade. Quando não há mais mistério, não há mais ilusão. E sem ilusão, o encanto se desfaz. E aqui está a parte mais importante. Mulheres não percebem que são vítimas da própria idealização. Elas acreditam que perderam o interesse porque o amor acabou ou porque ele não era quem eu pensava que era, sem entender que o problema nunca foi o homem. O problema foi a fantasia que elas mesmas criaram. Mas o homem que entende isso joga em outro nível. Ele não permite que uma mulher o veja como um livro aberto. Ele mantém a dúvida, a curiosidade, a sensação de que há sempre algo a mais. E é essa incerteza que mantém uma mulher emocionalmente envolvida. Agora pare e pense. Quantas vezes você viu um homem incrível ser descartado por uma mulher que antes parecia loucamente apaixonada? Isso acontece porque ele quebrou a ilusão cedo demais. Mas quem domina esse jogo nunca perde o controle. Agora que você conhece essas 5 fraquezas femininas, percebe como a maioria dos homens joga no escuro? Quantos caras perdem tempo tentando agradar mulheres sem entender que o que realmente as controla são suas próprias inseguranças, emoções e ilusões? A diferença entre um homem comum e um homem que domina esse jogo está no conhecimento. O homem comum reage ao comportamento feminino, se frustra, se sente perdido. O homem inteligente antecipa cada movimento, porque entende como a mente feminina funciona. E agora que você sabe disso, tem 2 escolhas: usar esse conhecimento a seu favor ou ignorá-lo e continuar sendo manipulado sem perceber. Se você chegou até aqui, já faz parte de um grupo seleto, os que buscam evolução, poder e domínio sobre a própria vida. Então, mostre que você não é um espectador passivo. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Qual dessas fraquezas você já percebeu nas mulheres ao seu redor? Sua participação fortalece essa comunidade e ajuda mais homens a acordarem para a realidade.